Bom, o Marcos André, o Corinthians ontem jogou mal. O jogo foi péssimo, foi um jogo horroroso. É Fluminense e Corinthians, mas o Corinthians venceu. Eu estava até vendo os números: 16 finalizações do Fluminense contra 2 do Corinthians, mas também enganação. Quase nenhuma finalização do Fluminense, foi perigosíssimo. O Fluminense não jogou nada demais, mas foi melhor que o Corinthians. Agora, o que interessa é o resultado, né, Vamp? O Corinthians vence e chega a 5 jogos sem perder para dar um alívio no Dorival Júnior, Vamp, que estava na berlinda, né, Vamp? Então, Tico, com essa data FIFA e a própria Mundial de Clubes, os clubes brasileiros, vários clubes brasileiros que não foram ao Mundial, tiveram tempo deram folga para os jogadores e tudo, mas teve tempo a mais para treinar. Por exemplo, a gente viu que no meio de semana o Fluminense teve que reverter um resultado da Copa do Brasil diante do Bahia. O Renato usou toda a cavalaria. No jogo de ontem, popô e começou com um time alternativo, né? Porque tem o jogo da Sul-Americana contra o Lanús. O Corinthians teve a semana toda cheia, porque só tem o Campeonato Brasileiro. Não, jogou contra o Atlético Paranaense. Jogou contra o Atlético Paranaense e só vai jogar agora em dezembro essas 2 equipes lá pela Copa do Brasil. Daqui para frente agora vai ter semana, o Corinthians vai ter semana cheias. O Corinthians teve também desfalque pra caramba. Mas ainda assim dá para fazer um jogo melhor. O primeiro tempo, eu fiz um jogo ontem que os embalos de sábado à noite nem chegou perto. Jogo ruim, jogo horrível. Né? Só que na transmissão a gente não pode estar falando que o jogo é ruim, horrível, senão aqui a diretoria manda a gente embora. Tá mandando o cara que tá dando audiência aí para outro, para ver televisão, ver um supercine, sei lá. Não, jogar não, as 2 equipes estão tocando, meu Flávio. Tá com posse de bola, tá tocando, mas eu por dentro. Que jogo ruim do caralho. Mas eu não posso falar essa porra, senão o cara muda de. Vai embora. Então, no sábado à noite, o cara vai dizer assim, aí o dono vai dizer. Velho, não pode falar. Eu tô falando, não, evento aqui, toca a bola pra lá, tá tocando bem a bola. As equipes estão bem bonificadas. Ninguém atacou nada. O Fluminense chegou mais perto do gol e tudo, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians lá no cruzamento do Mateuzinho. Só que o Corinthians foi com um time, né, não jogou. O Garro, no aquecimento, machucou, sentiu a panturrilha. O Depay machucou no jogo aqui pela Copa do Brasil, voltando lá da data FIFA. O Roberto entrou no segundo tempo. Mas o jogo foi horrível. Agora eu posso falar, porque o jogo já passou. eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouco, ó, terminando aqui, galera, ó, fica com a gente. Assiste lá, Atlético Mineiro e Santos. Eu estarei presente fazendo os comentários ao lado do Nilson César, e o jogo vai ser da hora. Só faltava dizer assim, não assistam. Então, aí, quando a bola entrou no Mateuzinho, esse é o segundo gol, ele fez gol de falta contra o Juventude, lá em Caxias. E aí, 3 pontos que faz com que o Corinthians ultrapasse até o Fluminense, passou o Internacional, subiu bastante na tabela, né? Com um jogo a mais, mas o jogo foi totalmente ruim, não criou nada, sem expectativa nenhuma. Muito mal mesmo, mal, jogo ruim, horrível. E o Fluminense também tirou o time, o Renato falou, muito cansaço. Tive que reverter um jogo aí contra o Bahia, e na terça tem um Lanús. Dá até para entender. Agora, só que agora vai ter muitas semanas cheias. Por exemplo, o Corinthians joga no final de semana. Vai ter a data aí de Sul-Americana e Libertadores. Não tem nada para fazer. E tem no final de semana, em casa, se eu não me engano, o Mirassol, que é o 4º colocado. Olha a tabela aqui, eu acho que pega o Mirassol na quarta-feira. Ou no domingo. Domingo que vem. Mas o jogo foi ruim. Os pontos foi bom, mas a partida foi horrível de ambas as partes. E parece que ele caiu, Flávio. Caiu. Mas foi o jogo, pra mim foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Foi ruim o jogo, foi ruim. Eu tava no mudo, que eu não queria te atrapalhar. Pra mim foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pega o Sport, tá, Vamp? Sport, domingo que vem. Lá, né? Lá. Deixa eu ver aqui. O Sport... Não, é lá. O Sport que jogou hoje... Não dá pra ter medo do Sport, né? O Sport não tá ganhando de ninguém. Hoje teve rodada já do Brasileiro, às 11 da manhã, o Sport empatou
aqui em Bragança contra o Red Bull Bragantino. Empatou hoje de manhã, às 11. Red Bull Bragantino e Sport. Para falar desse resultado do Red Bull Bragantino, o Flávio Prado some. Mas. Aqui, pô. Some. Ô, Pilhado, você acha que você me conhece? Você deve ter um julgamento a meu respeito. Ou você acha que eu sou uma anta, ou você acha que eu sou mais ou menos um gênio. As coisas. Você acha que eu assisti esse jogo? Não, você me conhece. Você acha que eu assisti esse jogo? Pra te falar a verdade, quando eu vi o jogo que era, eu só fiquei sabendo que foi de manhã porque o Vamp falou aqui. Então, nada discutido. Ele tava vendo, mas olha, ele tava vendo foi Guardiola com o Haaland lá, lógico, deitando no City. Aí sim. Ou no United. 3-0, acabou já. Então não concorre com a gente. É um Corinthians que fica devendo muito, né, no Campeonato Brasileiro em termos de atuação, mas que agora vai fazendo uma campanha honesta. Tá ali, ó, 9º colocado, 29 pontos, né? O Corinthians, nesse momento, ele tá, ó... Ah, não, mas ele tem muito jogo a mais. Tem muito jogo a mais. Fica muito difícil sonhar com pré-Libertadores, porque ele tem 3 jogos a mais que o Botafogo, tem 3 jogos a mais do que o Bahia. Mas, Mauro, só de estar, né, classificado para a semifinal da Copa do Brasil e sem riscos na parte lá de trás da tabela, já é um bom momento para o Corinthians, lembrando as temporadas passadas, quando era drama atrás de drama, né, Mauro? Até classificava para semifinal, final de Copa do Brasil, mas estava sempre ali brigando contra o rebaixamento. Só de não ter essa briga, já alivia um pouco, né? Mas o elenco do Corinthians é um elenco caro, né? Era para ter uma campanha melhor. Tá reagindo, porque assim... Por que ele tá recebendo elogios? Porque o que estava antes era tão ruim que, porra, melhorou um pouquinho, parece maravilhoso, mas não é maravilhoso, houve uma melhora. E uma coisa, o Corinthians está jogando uma competição só, porque a Copa do Brasil só volta em 3 meses quase, só depois do Brasileiro. Então ele só vai jogar um torneio, né? Agora o jogo de ontem, acho que teve muito também das escolhas do Renato, né? O Renato colocou um time do Fluminense, mudou o time todo, um time totalmente desentrosado, desconjuntado. É uma pena, mas assim, o Cano parece não ter mais condição, assim, o Cano não consegue mais ser nem a sombra do jogador que foi, tão perigoso. Pode até fazer um gol aqui, outro ali, mas claramente o rendimento dele hoje não é o mesmo. E o Fluminense, embora tenha até finalizado mais e tudo, o jogo foi muito ruim. O Fluminense está com um time todo desfigurado, porque vai jogar terça-feira contra o Lanús. Assim, o que eu não entendo é mudar tanto o time. Eu acho que tudo bem, poupar alguns jogadores, mas mexer nos 11... E aí o Corinthians aproveitou e fez o gol na sua única finalização no alvo, num gol espírita do Mateuzinho, e ganhou o jogo. Não, é um jogo muito ruim. Esse jogo, até como avaliação, não acho que serve muito não, para ninguém. Vale só pela vitória para o Corinthians, pelos 3 pontos, a torcida ficou feliz, mas é um jogo que não é uma boa referência, não. Um horror. Sábado à noite, que horror. É até bizarro, né, Mauro? Um jogo nesse nível de Corinthians e Fluminense. Porque eu tava vendo também, o jogo foi muito ruim. Não teve uma parte de você falar foi legal. Até o gol foi meio mandrake. Não sabe. Mateuzinho cruzou a bola e foi dentro do gol. O Fábio falhou, né? Ficando na dúvida se foi do Ramalho, né? Ramalho, bateu na cabeça. Mas ele mesmo falou depois na coletiva, que ele falou, não toquei na bola e tudo. Foi direto no gol. Acho que falhou o Fábio ali. A participação do André Ramalho foi importante, que ela ajuda a confundir o goleiro, mas um goleiro experiente que nem o Fábio não pode tomar um gol daquele, né? Mas o Fluminense totalmente desfigurado, mudou todo mundo. Eu acho um exagero também. Tudo bem, se poupar alguns jogadores e tal, mas tem que ter um certo cuidado no Brasileiro. O negócio de ficar brincando no Brasileiro é perigoso. Aí, de repente, se vê lá todo enrolado lá numa posição ruim, na tabela, por conta de jogos assim, né? Mas, enfim, são escolhas, né? E aí é aquilo que a gente fala, né, gente, de jogo ruim no futebol brasileiro. É tipo assim, é muito jogo ruim, é muito jogo fraco. E aí a torcida do Corinthians, para quem tá preocupado que tem lesionado de novo o Garro e Depay, pelo menos um ponto positivo. O mata-mata da Copa do Brasil, com a mudança que a CBF fez, agora é só depois do Brasileirão. Então tem muito tempo para o Garro recuperar, se for alguma coisa que
exige um pouquinho mais, né, de tempo para recuperação, tem tempo para o Depay também recuperar. Então, nenhum desses times que vão para o mata-mata da Copa do Brasil precisam se preocupar agora com desfalques. Agora, vamos lá, vamos dizer uma coisa aqui. O jogo foi horroroso, Flávio, mas dá para dizer que é um momento de alívio para o Dorival Júnior? Por quê? Dorival estava na Berlinda. Dorival, se eu não me engano, ele ficou de 11 jogos, ele tinha vencido 1 pelo Corinthians num determinado momento, que tinha sido contra o Ceará. Ficou 7 jogos sem vencer, 5 jogos sem vencer dentro de casa, que foi a pior fase do Corinthians desde 2007, dentro de casa. Então ele estava numa pressão, mas a Copa do Brasil ia mantendo o Dorival. Não, ele está classificado na Copa do Brasil, mantém. Só que agora, ó, apesar do jogo ter sido ridículo contra o Fluminense, o Corinthians, tá? Ele vive seu melhor momento sob o comando do Dorival Júnior. São 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate. Venceu o Atlético Paranaense 2 vezes, né, para classificar aí para a semifinal da Copa do Brasil, venceu o Vasco em São Januário e venceu o Fluminense no Maracanã. Eu sei que o Vasco está numa fase ruim, mas está classificado também aí para a semi da Copa do Brasil, mas são vitórias muito importantes, né, Flávio? Sendo fora de casa. Você não pode chamar o que se viu ontem de futebol, aí já é forçar demais a barra. Era alguma coisa parecida e tal, mas não era futebol. Mas, de qualquer forma, se você olhar só ponto, só resultado, aí ok. Sinceramente, hoje eu me preocupo também em ver o nível do jogo, né? Se o jogo for muito ruim, não dá. É de lascar, é perda de tempo. Eu acho que os times, pelo custo deles, eles deveriam apresentar também um futebol aceitável, um futebol apresentável. Agora o Corinthians claramente optou por Copas, né? O Dorival tem, nos clubes que ele tem dirigido, e exceção feita a seleção brasileira, está pegando, né, só uns times. Até no caso do Flamengo, quando ele pegou, já era muito difícil ganhar o campeonato e acabou usando o brasileiro. E acabou usando o mesmo sistema. Mas ele está se especializando em Copas e o brasileiro, seja o que Deus quiser, vai levando. E o tipo do jogo ontem do vai levando acabou conseguindo 3 pontos importantes para que o Corinthians fique mais ou menos no meio de tabela e tente ganhar uma Copa. Se ele ganhar uma Copa, ele já cumpriu a parte dele dentro daquilo que o Corinthians tem hoje, daquilo que o Corinthians pode oferecer para os seus jogadores, para o seu treinador, enfim. Não tem nenhuma chance nos próximos 4, 5 anos, duvido que o Corinthians consiga brigar em turno e retorno, se é que algum dia vai voltar a brigar, né? Porque do jeito que está vai ser muito difícil. A maneira como está, como o Flamengo e Palmeiras estão crescendo, porque não é você melhorar. O outro tem que piorar ou parar de crescer. Isso já é mais difícil em se tratando de Palmeiras e Flamengo. Mas, enfim, tem que pensar em Copas. Ele está fazendo opções por Copa e, dentro desse aspecto, ele passou. Não é favorito para a Copa do Brasil. Para mim, o favorito é o Cruzeiro, mas está lá. E outra, né? Vai ser só no final do ano. Até lá, a gente não sabe o que vai acontecer.